Bom dia, galera. Como vocês estão aí de quarentena? Espero que estejam todos bem. Tô com saudade de vocês. Eu decidi gravar esse videozinho que explicando mais ou menos o que está acontecendo com o corona e qual que é a importância da gente ficar em casa, né, nesse isolamento nesse primeiro momento, pra... porque eu vi esse simulador aqui no Washington Post. Não sei se vocês já viram ele em algum momento, vocês já receberam esse link. Eu acho que eu mandei pra vocês ele no YouTube, eu deixei disponível na descrição do vídeo que eu tinha colocado lá, que inclusive cortou um pedacinho do vídeo, mas tudo bem, não era nada demais. É, Enfim, eu decidi falar um pouquinho, comentar um pouquinho como extra, tá? Isso aqui não vai cair em prova de ninguém, quer dizer, pelo menos não no primeiro momento, talvez caia em algum vestibular no futuro, essas ideias, mas no primeiro momento eu acho que nenhum dos professores vai cobrar isso em prova. Eu pelo menos não vou, tá? É mais a título de informação, para vocês também ficarem se sentirem motivados e entender por que essa quarentena, esse distanciamento social é tão importante. Quem quiser, o site está aqui, dá para vocês verem ele aqui em cima, washingtonpost.com/graphics 2020 World Corona Simulator. Enfim, a ideia aqui, eles escreveram essa publicação, né, essa matéria, com um simulador que ele propõe alguns cenários e simula quais são os resultados que cada um desses cenários pode ter em relação ao número de infectados, tá? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse pequeno grafiquinho aqui, que é um gráfico real, tá? Do número de casos do final de fevereiro nos Estados Unidos, e que mostra mais ou menos a curva que o número de casos foi tendo conforme o tempo foi passando, tá? E essa é uma curva que na biologia, na matemática, e vocês que manjam de matemática mais que eu vão saber disso, inclusive melhor que eu, é uma curva que a gente chama de curva exponencial, tá? O crescimento exponencial, uma curva exponencial, ela é muito utilizada na biologia, muito utilizada em outras áreas também, como física, na economia, como juros, enfim. Ela é super utilizada e ela tem a função, né, a função desse gráfico, ela tem o formato da variável x sempre como expoente, tá? A fórmula geral dessa função ela é um pouco mais complexa, mas no geral ela tem o formato, por exemplo, de y igual a uma constante elevada a x, tá? No geral. Claro que tem funções bem mais complexas que isso, e aí vocês podem perguntar depois para os professores de matemática de vocês, o Luiz com certeza vai explicar isso muito melhor que eu. O importante é vocês perceberem que, uma vez que o resultado de uma função depende de algo, de uma constante elevada a algo que muda com o tempo, o resultado dessa função ele vai aumentando conforme esse expoente vai aumentando. E conforme esse expoente vai aumentando, o resultado dessa função aumenta não linearmente, tá? Como era esperado se o y fosse somente uma constante, ó. Eu peguei esse grafiquinho aqui que é legal para a gente entender isso. Essa função vermelha é uma função linear, tá? Em que o y, o f de x aqui, ele resulta de uma constante multiplicada pela variável. Tá? Essa segunda função azulzinha aqui é quando o x ele não é exponente, ele está aqui embaixo, tá? Eu não lembro o nome disso, quando ele fica aqui embaixo. E, por fim, essa função verdezinha aqui, verdinha, é a função clássica de crescimento bacteriano, por exemplo, que o y, ou f de x, é igual a 2 elevado a x. Tá? Isso significa que o resultado da função ele varia de acordo conforme o x vai aumentando. Então, se eu imaginar que o número de bactérias dobra a cada hora, por exemplo, a minha constante é 2, afinal eu tenho um aumento de 100%, eu tenho o dobro a cada intervalo de tempo. Então, se eu esperar, no início eu tenho uma única bactéria, depois de uma hora ela dobrou, então eu tenho duas bactérias, depois de mais uma hora essas duas bactérias dobraram, então eu tenho 4 bactérias, e assim por diante até o final de 10 horas que eu vou ter mais de 1.200 e tantas bactérias. Tá?
Então esse valor que fica aqui embaixo, ele depende do quanto o meu valor de x ele vai aumentar a cada unidade de tempo. Olha que beleza, biólogo explicando matemática fica aquela coisa fácil de entender, né? E daí aqui nesse site eles fizeram esse simulador. O que são simulações? O que são modelos, né? Um modelo basicamente é uma simplificação. Sempre que vocês ouvirem falar de modelo, modelo matemático, modelo físico, a maior parte das coisas que vocês aprendem na física são modelos. Modelos são simplificações. Aquela ideia de que a vaca é uma esfera perfeita boiando no vácuo da qual verte um fluxo contínuo de leite é uma simplificação do que é uma vaca. Uma vaca não é exatamente isso. Mas o modelo é quando a gente simplifica um fenômeno natural, um fenômeno biológico no nosso caso, para tentar entendê-lo mais facilmente. Então a gente faz um modelo, nesse caso aqui é um modelo do número de casos, simplificando as variáveis. Afinal, quando a gente vai tratar uma vaca na física ou na biologia, a gente não consegue levar em consideração todas as variáveis que compõem a vaca, todas as inúmeras características que compõem um ser vivo ao mesmo tempo. Então a gente tem que simplificar, a gente acaba tendo que simplificar essas variáveis para conseguir compreender o fenômeno. Então o modelo matemático, nesse caso aqui, é um modelo que ele vai simplificar o número de variáveis possíveis que vão determinar a quantidade de infectados, para a gente tentar compreender melhor o que esses infectados vão sofrer com o tempo. Tá? O número de infectados vai sofrer com o tempo. Aqui nesse caso, eles fazem uma simplificação absoluta, absurda, que eu tenho 5 pessoas e a primeira pessoa infectada passa para a próxima, que passa para a próxima, que passa para a próxima, que passa para a próxima. Tá? E aqui a ideia é mais ou menos, na verdade, é só apresentar o modelo para vocês verem que os marronzinhos aqui eles vão ser as pessoas infectadas, os cinzinhas são as pessoas não infectadas. E logo aqui embaixo eles fazem mais um outro modelinho com as pessoas que se recuperam, porque afinal as pessoas se curam da doença. Então, nesse caso, eu tenho uma pessoa que passa para a próxima, que passa para a próxima, e logo depois ela se cura da doença. Tá? Essas são as premissas do nosso modelo. É claro que população alguma no mundo é composta por 5 pessoas. Talvez a população dentro da nossa casa, né, são só os nossos familiares, mas fora isso eu acho pouco provável. Tá? Então, o que eles vão propor é uma simulação um pouco menos improvável, tá? Em que a gente tem 200 pessoas, uma única pessoa doente e 199 pessoas saudáveis. Em que todas essas pessoas elas têm liberdade de movimentação. Tá? Então elas podem andar, elas podem se chocar com outras bolinhas e conforme elas se chocam com outras bolinhas, elas transmitem essa doença. Então vocês devem ter percebido um momento em que quase todo mundo estava doente e depois de um determinado tempo, elas começam a se curar. Tá? Então vocês podem ver que eu tenho aqui um crescimento até atingir um platô. Nesse meu gráfico, depois eu tenho um decréscimo do número de doentes, já que essas pessoas começam a se curar. Então essa é a ideia desse outro simulador, desse outro modelinho aqui. E que foi o que aconteceu em muitos lugares, como por exemplo na China. Tá? E aí, esse próximo modelo ele tenta fazer uma quarentena completa e absoluta, forçada, como eles tentaram fazer em algumas províncias chinesas, e perceberam que é absolutamente impossível manter as pessoas separadas de outras populações no mundo de hoje. Tá? E as pessoas acabam indo para populações anteriormente não infectadas, e esse é o resultado do que a gente vê. A experiência chinesa mostrou para a gente que é impossível manter uma quarentena completa e absoluta, um isolamento total de uma população. Afinal, as pessoas continuam tendo que trabalhar, elas continuam tendo que circular, a maior parte delas, ou alguma parte delas, elas continuam tendo que sair em busca de alimentos, elas continuam tendo que transportar alimentos e outras coisas pelas regiões. Então é impossível a gente, de fato, isolar completamente cada uma dessas populações. Tudo bem? Beleza até aqui? Essas duas barrinhas aqui representam a tentativa de isolamento dessa população, que com o tempo acaba deixando uma fenda, abrindo uma fenda de passagem dessas pessoas ou dessas bolinhas daqui para cá. Tudo bem? De uma população infectada para uma população anteriormente saudável. Propagandas. Legal. Aqui a gente vai ter, nessa próximo simulador, eles fizeram o seguinte.
E se a gente, ao invés de tentar isolar completamente uma população, tentar reduzir ao máximo a capacidade de locomoção e de movimentação das pessoas, tá? Aqui eles assumiram que 25%, ou seja, um quarto da população ainda é capaz de se movimentar, mas o resto, 75% da população, vai se manter imóvel, tá? Observem o que acontece com a velocidade de crescimento do número de casos. Ou melhor, o que acontece com a acentuação dessa curva do gráfico, tá? Percebam como é muito mais lenta a infecção das pessoas. E percebam também como em nenhum momento essa curva marrom chega ao ápice aqui, no máximo possível do número de infectados, tá? Beleza? Fez sentido até aqui? Bom, não vou saber a resposta de vocês, mas eu imagino que tenha feito, tá? O próximo passo é a gente tentar entender o que aconteceria se a gente reduzisse ainda mais a capacidade de movimentação das pessoas, tá? Aqui eles permitem, a premissa que eles usam nesse modelo é que somente 1/8, 12,5% das pessoas podem se movimentar, que seria o equivalente na nossa sociedade de somente os serviços essenciais, como segurança, a própria saúde e algumas outras coisas, alguns outros comércios funcionando, tá? Vejam só a diferença da velocidade de infecção das pessoas. Vejam como a curva se mantém muito menos acentuada. E as pessoas já começam a se curar quase na mesma... Não, quase na mesma proporção é um exagero, mas numa proporção muito maior em relação ao número de infectados do que nas outras simulações que a gente observou. Tá? Aqui tá salvando aqui. Aqui eu tenho as quatro simulações que a gente fez. Cada vez que vocês abrirem o site, a simulação vai ser ligeiramente diferente, porque essa simulação é aleatória e ela é gerada para cada vez que você abre o site, então ela é diferente para cada pessoa, por isso que ele carrega aqui ao final, ele faz um resumo dos 4 gráficos. Aqui eu tenho a liberdade completa, cada um pode andar para onde quiser e não temos restrições de movimentação. Aqui a tentativa de quarentena, tá? Eu tenho o pico, até aquele momento que se abre de vez o fluxo para pessoas, eu tenho mais um pico de infecção naquela nova população. Aqui quando eu tenho o distanciamento social moderado, tá? Percebam como esse cenário é muito melhor do que esse cenário do Free for All aqui, tá? E esse daqui, esse último cenário que a gente observou é aquele cenário ideal em que o mínimo possível de pessoas pode se locomover. Tem um helicóptero passando, que coisa boa. Beleza, bom. Por que isso é importante pra gente? E aí que entra essa outra imagem que eu achei aqui no El País Brasil. É um jornal interessante para vocês procurarem. Tá? Eu tenho aqui na minha linha tracejada, tem um mosquito na minha cara. Então, na minha linha tracejada, a capacidade do nosso sistema de saúde. Tá? É claro que se o número de casos for maior do que a capacidade do sistema de saúde, eu tenho muitos casos que não vão ser capazes de ser sanados, não vão ser cuidados pelo nosso sistema de saúde. Tá? Faz sentido? Aqui eu tenho a curva caso as medidas preventivas sejam tomadas, como é o caso daquilo que os estados e municípios já estão empregando, a despeito do nosso governo federal. Tá? Embora o Ministério da Saúde esteja agindo de forma bem adequada nesse caso. Tá? E por fim eu tenho aqui, essa última curva aqui é o que a gente chama de risco de rebote. Tá? Uma vez que eu tenho a contenção desse primeiro surto da doença, eu posso ter a possibilidade de rebote quando eu alivio as medidas que nós tomamos. Então, quando a gente voltar das quarentenas, quando a gente voltar à vida normal, a gente vai ter conseguido lidar com esse primeiro momento de surto, e aí quando a gente aliviar essas medidas preventivas, a gente vai ter um possível novo surto, mas aí uma boa parte da população, em azulzinho aqui, já vai ter pegado a doença, então eles vão estar imunes ao recontágio, né? Então a gente vai ter novamente um surto, mas que
ambos os surtos, ambos os picos aqui vão estar dentro da capacidade do nosso sistema de saúde, que é o que é mais importante para a gente agora, já que a sobrecarga no sistema de saúde acaba acarretando também não só na dificuldade de tratar os próprios casos de coronavírus, mas na dificuldade de tratar casos de outras doenças que podem vir a matar, né? Quando eu tenho todos os meus profissionais da saúde, ou a maior parte dos meus profissionais de saúde, meu aparelho de saúde como um todo, os hospitais, os respiradores, UTIs e tudo mais voltado para tratar coronavírus, pessoas com infarto, pessoas acidentadas de carro, pessoas que acidentaram no trabalho, caíram de prédio, sei lá, coisas desse tipo, não vão ser tratadas tão eficientemente. Ou quando elas forem tratadas eficientemente, elas vão correr o risco de se infectar também, podendo ter outras comorbidades, né? Podendo ter o efeito conjunto de várias mazelas, de várias doenças ao mesmo tempo. Tudo bem? Tem sentido isso? Só para que vocês vejam mais ou menos como é a nossa curva aqui do coronavírus, a curva de fato do coronavírus, pelo menos o que foi medido nos Estados Unidos, e a gente imagina que seja algo parecido com isso aqui no Brasil. Aqui na nossa curva exponencial das bactérias, eu tenho a minha função de x igual a 2 elevado a x. Por que 2? Porque eu tenho a cada unidade de tempo o aumento, o dobro do que eu tinha anteriormente. Então, se eu tinha uma bactéria no início, no tempo 0 aqui, 2 elevado a 0 era uma única bactéria, no meu tempo 1, 2 elevado a 1, eu tenho 2 bactérias. Tá? No meu tempo 2, eu vou ter 4 bactérias, assim por diante. Esse 2 está aqui porque eu tenho um acréscimo de 100%. Então, eu tenho o primeiro 1 do 100% que eu já tinha originalmente, e o segundo 1, compondo 2 aqui, com o acréscimo que eu tenho das novas bactérias que se formaram. Por isso que essa constante é 2. No caso do coronavírus, essa constante não é 2. Tá? A gente mediu isso, ou pelo menos os primeiros estudos aqui que têm sido feitos com o coronavírus mediram isso e viram que a constante aqui, que é elevada a x, não é 2. A medida que a gente tem é que o número de casos dobre a cada 3 dias. Então eu tenho o acréscimo de 100%, não a cada uma unidade de tempo, mas a cada 3 unidades de tempo. Isso significa que, se eu dividir 100 por 3, 100% em 3 dias, eu tenho um acréscimo de 33,33% por dia. Então a nossa função de x, no caso do coronavírus, é um f de x igual a 1,33 elevado a x. Tá? Se vocês quiserem fazer a previsão de quantos casos provavelmente a gente vai ter daqui a alguns dias, vocês pegam o número de casos que a gente tem hoje, tá? Eleva isso, na verdade pega o número de casos que a gente tem hoje, eleva isso multiplica por 1,33 e eleva ao número de dias que vocês querem saber no futuro. Tá? Fez sentido? A parte matemática eu vou deixar para vocês. Tá? Acho que o que eu queria falar era isso. Deem uma explorada aqui no Washington Post, é muito legal esse site, ficou bem legal a postagem deles. Espero que tenha feito sentido e espero que vocês estejam bem, espero que os familiares de vocês estejam bem, espero que vocês estejam conseguindo estudar, se sintam motivados, porque acho que às vezes a gente fica na correria do dia a dia, na escola, e atrás de prova e trabalhos e tarefas e tudo, e às vezes a gente nem tem tempo para se organizar para os estudos e se organizar para aprender coisas de forma mais eficiente. Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento que a gente está vivendo para isso, para tentar se organizar. Tá bom? Se vocês precisarem de alguma coisa, podem me mandar e-mail tanto lá no acho que é leoonline2série@gmail.com, que é o e-mail que vocês devem ter recebido da coordenação, quanto no meu e-mail pessoal, tá? O piatobio@gmail.com. E tô aí para tirar dúvidas, tô aí para tirar anseios, para ajudar vocês no que vocês precisarem. Tá bom? Um abraço a todos e aproveitem a quarentena da melhor forma possível.